Pessoal, vamos fazer um comentário e depois, através de exercícios, falar um pouquinho das valorações dos conectivos, ou seja, de que maneira nós valoramos uma proposição composta a partir dos valores das proposições simples que a compõem. Então, lembrando, como sempre faço, nós temos aqui uma tabela com duas proposições. Eu tenho a proposição A e temos a proposição B. A nossa tabela, ela tem 4 linhas. O número de linhas de uma tabela é calculado assim, 2 elevado a n, onde o n representa o número de proposições. Como nós trabalhamos na lógica bivalente, significa 2 valores para o A, 2 valores para o B, então 2 vezes 2, 4. Ou 2, aqui olhando por esse lado aqui, 2 elevado a 2, que é igual a 4 linhas. Uma tabela de 3 proposições, 8 linhas. Uma tabela de 4 proposições, 2 elevado a 4, 16 linhas. Inclusive, a banca CESP, ela cobra isso. Ela te dá uma expressão com 2 proposições, 3, 4, fala, olha, a tabela que representa essa proposição terá 32 linhas. Bom, se eu estiver trabalhando com 5 proposições, tá certo. Mas vamos lá. Proposição A, verdade, verdade, não é isso? Proposição B, verdade, falso, verdade, falso. Então, primeiro E. O conectivo E, ele está assim, ó. Conectivo E. Só um minutinho. Conectivo E, que é esta linha da tabela. Vamos coluna a coluna. Quando eu coloco para você assim, né, um exercício, eu falo assim, olha, eu quero um número que seja maior que 8 e também menor do que 30. Você vai concordar comigo que o número 20, ele atende, né? Já o número 50, ele atende a primeira condição, que é ser maior que 8, aqui é verdade, imaginando um x igual a 50, ok? Mas ele não atende a segunda condição, ele é falso para a segunda. Como nós pedimos um maior que 8 e menor que 30, concorda que o 50 não nos atenderia? Porque, apesar dele ter atendido a primeira condição, ele não atendeu a segunda. Então, o número só nos atenderia se atendesse as duas condições. Você repara aqui, ó, quando nós... Espera aí que eu me confundi aqui um pouquinho. Quando nós trabalhamos num E, é isso que nós temos. Repara aqui na coluna. Se A e B forem verdades, que é a primeira linha, o conjunto A e B ele é verdadeiro. É como, no exemplo que eu dei, atendesse as duas condições, verdade para as duas, que é o número que nos atenderia. Se pelo menos uma delas não for atendido, o E é falso, o valor não atenderia. O OU, quando nós trabalhamos com OU, eu coloco a ideia das opções. Imagina, você está comprando uma camisa, aí você disse assim, olha, eu quero que a camisa seja branca. Suponha, uma pessoa está te atendendo, você já escolheu o modelo e te pergunta a cor. Você fala, olha, pode ser branca ou azul. Esta pessoa que está te atendendo, ela volta com a camisa branca. Atendeu o que você pediu? Atendeu. Ela poderia voltar apenas com uma azul? Poderia. Poderia voltar com as duas? Poderia. Então, ou a ideia do ou, eu coloco assim, ó, o ou, ele está nos dando opção. Se atender a pelo menos uma delas, o conjunto ele é verdadeiro. Então, repara a coluna do ou. Nas 3 primeiras linhas, eu tenho o A e o B verdade na primeira, o A verdade na segunda, o B verdade na
na terceira, ou seja, na primeira, na segunda e na terceira linha, o ou, ele tem pelo menos uma verdade, o que significa que ele é verdadeiro. Muito bem. Quando que ele é falso? Apenas quando as duas proposições forem falsas, não é? Eu falei, você pediu, olha, a camisa pode ser branca ou azul. O que aconteceu? Te trouxe uma camisa vermelha. Você fala, bom, nesse caso não me atendeu. Então, está fechado a ideia do ou. Agora vamos para a condicional. A condicional, lembrando, eu acho que simplifica quando nós pensamos ela assim. Vou criar uma condicional, tá? Se, eu moro em BH, então eu moro em Minas Gerais, ok? Se eu moro em Belo Horizonte, então eu moro em Minas Gerais. Fazia só uma observação. Quando nós trabalhamos em uma condicional, numa estrutura lógica condicional, as duas proposições, antecedente e consequente, podem não ter qualquer relação entre si. Por exemplo, eu tenho uma condicional assim, se a Lua é um planeta, então o navio afundou. Aí você fala, o que tem a ver o navio afundar pela questão da Lua ser ou não um planeta? Nenhuma, relação nenhuma, é apenas uma construção lógica. Mas esta daqui é só para a gente perceber o detalhe. Olha, o que vale para essa vale para qualquer outra. Concorda? Que quem mora em BH mora em Minas. Eu poderia, veja bem, morar em Belo Horizonte e morar em Minas. Ok, se alguém falar, é verdade que eu moro em BH, é verdade que eu moro em Minas. Faz sentido. Faria sentido a pessoa falar, eu não moro em BH, mas eu moro em Minas. Verdade, olha. Poderia morar, por exemplo, em Paracatu, em Guarani. Então, nós teríamos sentido esse tipo de colocação. Também faz sentido dizer que não moro em BH e não moro em Minas Gerais. Uma pessoa, por exemplo, que mora em Brasília, como é o meu caso. O que certamente estaria falso? A pessoa dizer que ela mora em Belo Horizonte e ela não mora em Minas Gerais. Isso daqui nós não poderíamos aceitar como verdade. Em outras palavras, significa o seguinte, olha aqui, a condicional, ela só fica falsa quando o A é uma verdade e a B é uma falsidade. Então, quando nós tratamos uma condicional, lembrar disso. Só é falsa quando nós temos o A verdadeiro e o B falso, ok? A bicondicional tem um próximo exercício, num próximo vídeo, que eu vou resolver um problema sobre bicondicional. A bicondicional, ela significa duas condicionais, uma indo e uma voltando, ou seja, A, se somente se o B, significa se A, então B, e se B, então A. Eu teria que ter as duas condicionais verdadeiras. Para ficar fácil, e a discussão vou deixar para o próximo exercício. Na valoração, você troca pelo igual. Você, no lugar da bicondicional, imagina igual, é a primeira linha. A é verdade, B é verdade. V igual a V, V. Segunda linha, V igual a F, falso. Terceira linha, falso igual a V, falso. Quarta linha, falso igual a falso, verdade. Então, só dando uma passada. Vamos ver aqui, na parte inferior. E, o E, ele quer tudo. Então, vou relacionar o O assim, o E assim. Quando ele usa um E, ele quer tudo. Só é verdade se tudo for verdade. Quando ele usa o ou, ele está dando as opções. Ele quer pelo menos uma verdade. Condicional só é falso se eu tiver antecedente verdadeira, consequente falso. Em qualquer outra situação, eu aceito ela como verdade. E
A bicondicional nós trocamos pelo igual e comparamos valores. Então, visto isso, vamos fazer o nosso exercício. Sabendo que os valores lógicos das proposições A, B, C e D são, respectivamente, V, V, F, F, determinar o valor lógico V ou F de cada uma das seguintes proposições, que é essa ideia. Ele está nos dando os valores das proposições simples e quer saber o valor de uma composta, que é obtida através da conexão dessas proposições simples. Então, a letra A, nós temos assim, se A, então B, se somente se C, então A. Então, no primeiro passo, nós vamos resolver esse exercício assim, Primeiro, nós vamos colocar os valores que ele deu. O A é uma verdade, a B é uma verdade, não é isso? A C é uma falsidade e a A é uma falsidade. Não, a A é uma verdade. Não é isso? Então a gente tem assim, o A é verdade, a B é verdade, a C é uma falsidade e o A é uma verdade. Ok, primeiro parênteses. O cálculo de uma expressão lógica é igual se faz o cálculo de uma expressão aritmética. O que nós estamos trocando é o mais, o menos, o vezes, a divisão pelos conectivos. Então, primeiro parênteses, eu tenho uma condicional. Se A, então o B. As duas são verdadeiras, então a condicional é verdade. Reforçando, ela só é falsa quando o A for verdade e a B falsa. Antecedente verdadeira, a consequente falsa. Ela é falsa. Mora em BH e não mora em Minas. Em qualquer outra situação, ela é verdade. Portanto, no segundo parênteses, essa condicional é verdade também. Agora, nós temos o primeiro parênteses deu V, o segundo parênteses deu V, agora uma bicondicional, onde eu uso o igual. Verdade é igual a verdade, portanto, verdadeiro. Ou seja, para os valores que foram dados para A, B e C, essa proposição aqui da letra A, ela é uma verdade. Só reforçando, essa sentença da letra A, vamos imaginar que ela seja a sentença P. Suponha, por exemplo, falou assim, considere que a sentença P, aí te dá esse valor. A P, ela é uma proposição composta, obtida pela conexão de proposições simples, mas ela não é três proposições, ela é uma única. Essa sentença da letra B, ela também é uma única proposição. Vamos determinar o valor dela. Primeiro, vou substituir o valor de cada proposição. Lembrando que a D é falsa, a B é verdadeira, o A é verdadeiro e o C é falso. Vamos calcular o primeiro parênteses. A cantoneira, ela significa a negação da proposição. Negar uma proposição, fazer uma tabelinha aqui, a negação de uma proposição, na verdade, é a inversão do valor lógico dela. Então, por exemplo, eu tenho uma proposição A. O que a proposição A pode ser? Verdadeira ou falsa? Eu quero negar o A. Se eu estou negando uma verdade, a minha sentença é falsa. Se eu estou negando uma falsidade, a minha sentença é uma verdade. Então, negar uma proposição, de fato, significa inverter o seu valor lógico. Alguns autores, em algumas questões, nós temos assim, considere a cantoneira como modificador da proposição, mas o nome nós normalmente falamos que é a negação dela. Muito bem, então voltando aqui, primeiro parênteses, na letra B, se não D, então o B. Olha, como o D é falso, a negação é uma verdade. A condicional com duas verdades é uma verdade também. No segundo parênteses,
Primeiro, eu tenho que negar a proposição C. Sempre que você tiver a negação seguida de uma proposição, ela nega aquela proposição. Então, C é falso, a negação é uma verdade, a condicional com duas verdades é verdadeira, e primeiro parênteses deu verdade, segundo deu verdade, conectivo E entre eles. Olha, o E, quando ele é usado, ele quer tudo. As duas foram atendidas, portanto, é uma verdade. A letra B, a resposta é verdade também. A letra C, vamos fazê-la agora. A letra C, primeiro passo, nós vamos substituir os valores. O A, verdade. O D, falso. O B, verdade. O A, verdade. Então, vamos lá. Primeiro parênteses, uma bicondicional. A bicondicional nós trocamos pelo igual. Verdade é igual a falso. Falso. Segundo parênteses. Primeiro, vamos... aqui, ó. Eu vou cortar aqui, tá? Ficou um errinho. É B, então não há. Ok? Então, ó, vai ficar assim. Vou negar o A. A negação da verdade é uma falsidade. Agora veja, nós temos uma condicional onde nós temos antecedente verdadeira, consequente falso. Essa condicional é falsa. É a única situação que ela fica falsa. Finalizando, entre os dois parênteses, nós temos o conectivo OU. Lembra, o OU está relacionado a opções. Quando nós usamos o OU, estou dando opção, eu quero pelo menos uma. Só que no caso, a primeira é falsa, a segunda é falsa. Nenhuma foi atendida, portanto, o OU é falso. A letra C, o valor dela é falso. Vamos para a letra D. Ó, sempre substituindo o primeiro. O A, verdade. O C, falso. O B, verdade. O B, verdade. E o D, falso. Nós temos um colchete na primeira parte, um parênteses na segunda parte, uma bicondicional entre o colchete e o parênteses. Vamos por parte. Primeiro colchete, eu tenho um parênteses, A ou C, ou estou dando opções. Atendi a primeira, não atendi a segunda, mas como são opções, eu quero que atenda pelo menos uma. Como a primeira foi atendida, que é o A, o ou ele é verdadeiro. A negação da B. Como a B é uma verdade, a negação é uma falsidade. E agora nós temos uma condicional, V para F, o que torna ela falsa. É a única situação de falsidade. Segundo parênteses. O segundo parênteses, a segunda parte da expressão. Negar o B, falso. Negar o D, verdade. Entre eles, um ou. Não é isso? Ó, aqui eu tenho um ou. O ou são as opções. Eu quero pelo menos uma. Não atendi a primeira, mas atendi a segunda. Portanto, esse ou ele é uma verdade. Fechando, nós temos uma bicondicional. A bicondicional troca-se pelo igual e compara. Falso é igual a verdade. Falso. Então, a letra D, para os valores que ele forneceu, o resultado dela é uma falsidade. E a letra E, para a gente finalizar o exercício, olha bem, o primeiro colchete é assim, ó, ele abriu um colchete, aí ele coloca a negação, ele abre um parênteses e tem uma condicional dentro do parênteses. Uma coisa importante é a sentença desse tipo aqui, ó. Quando ele colocar algo assim, ó, a negação de uma condicional, por exemplo. O que nós não devemos fazer nunca nesse tipo de problema? Jogar a negação para dentro. Nunca faça isso. A ideia é o seguinte, ele quer que eu negue, olha bem, ele quer que eu negue uma condicional. O que você deve fazer? Calcula o valor dela,
Vamos supor, ela deu verdade, depois você nega a verdade, ok? Mas evite, não é nem evitar, você não deve de maneira alguma jogar a negação para dentro. Porque negar proposições não é simplesmente sair negando cada uma delas. Isso nós vamos discutir, inclusive, em um outro exercício. Então vamos lá, vamos resolver. Primeiro, os valores. O A é verdade, a C é falsa, o B é verdade, a D é falsa, o A é uma verdade. Calculando. Primeira parte da expressão. Ó, dentro do primeiro parênteses, eu tenho que negar o C. O C é falso, a negação é verdade. Ainda dentro do parênteses, nós temos uma condicional com duas verdades. Ela é verdadeira. Agora, a negação do valor do parênteses. Como o parênteses deu uma verdade, a negação é uma falsidade. Ok? Então aqui nós temos a primeira parte. Depois que você está mais treinado com esse tipo de problema, você já perceberia que o resultado está determinado. Porque veja, o último passo nosso vai ser fazer uma condicional. A condicional, para ela ser falsa, nós teríamos que ter a primeira parte antecedente verdadeira e a segunda falsa. Como a primeira parte já deu falsa, concorda? Qualquer que seja o valor do segundo colchete, quando nós fecharmos aqui, ó, a condicional, ela vai dar verdade. Mas, de qualquer maneira, o nosso objetivo agora é o treinamento. Então, vamos lá. Vamos calcular a segunda parte aqui. Segundo colchete, não tem negações, então vou calcular o parênteses. Bicondicional, troco pelo igual. Falsa é igual a verdade. Falso. Agora nós temos um E. O E é porque ele quer tudo, não é isso? Ó, o E é tudo ou opções. Então, nós temos um E, ele quer tudo. Atendeu a primeira, mas não atendeu a segunda. Ele quer tudo, então não atendeu ao E. Fechando o problema, nós temos uma condicional com antecedente consequente falso. Essa condicional ela é verdadeira, portanto, a letra E é uma verdade. Esse tipo de exercício, ele é muito interessante, eu gosto muito, para fixar a valoração dos conectivos. Eu acho bem bacana a gente treinar esses problemas, ainda fora das frases, ainda fora daquelas composições maiores, né? Então, é isso aí, isso é o que eu queria mostrar nessa parte de valorações.